Senhoras e senhores, ouviremos nesse momento o senhor secretário-chefe da Casa Civil, Swedenberg Barbosa. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar os integrantes da mesa, meu colega secretário Luiz Paulo, vou cumprimentar o Júlio Miragaia, presidente da Codeplan, que está realizando esse evento, com a colaboração da Casa Civil e, naturalmente, da Secretaria de Planejamento, a qual a Codeplan é vinculada. Cumprimentar o secretário Marcelo Dourado, da Sudeco, cumprimentar o prefeito de Planaltina de Goiás, José Neto, e, junto com ele, também a nossa prefeita Lucimar, de Valparaíso, em nome dos dois, cumprimentar os demais prefeitos que aqui estejam presentes nessa solenidade. Isso é muito importante, a presença dos senhores e das senhoras. Cumprimentar o secretário de entorno do DF, meu amigo Arcelso Bitts, de Goiás, André Clemente. Cumprimentar meus demais colegas secretários de governo, companheiro José Walter, companheiro Lúcio, da Agricultura, não sei se tem mais algum outro secretário. Cumprimentar os integrantes do governo de outros escalões, de outras empresas. Cumprimentar o meu coordenador das cidades, Chico Machado, que espero que faça uma mobilização para trazer os administradores para o período de debate, tanto hoje como amanhã, viu, Chico? É importante cumprimentar a cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui nesse evento, companheiros e amigos do governo federal, que eu vejo vários aqui, representando órgãos, Elísio da Caixa Econômica, várias outras pessoas que estão aqui. Dizer para vocês que é sempre uma satisfação estar num debate como esse. Quero registrar que tanto o governador Agnello como o vice-governador Tadeu Filipelli, em nome dos quais eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês aqui que estão presentes no evento, nós faremos ainda um esforço para que, no período de acontecimento do seminário, eles possam estar presentes. O governador está numa atividade, ficou de passar aqui, e o nosso vice-governador, tenho certeza que também deverá passar aqui para fazer uma fala de saudação aos senhores, o que é muito importante. Quero dizer que nós fazemos um debate como esse, um seminário como esse, à luz de dados muito objetivos, num momento em que o mundo passa por dificuldades econômicas extraordinárias, né? As grandes nações, elas hoje passam por dificuldades até então, né, identificadas com as nações mais pobres e os países mais pobres, ou, no máximo, em desenvolvimento. Lá nós estamos assistindo uma evolução muito grande das desigualdades sociais, do desemprego, de situações até então consideradas resolvidas do ponto de vista internacional, coisa que não acontece, e, num caminho oposto, nós temos o nosso país, sob a condução do presidente Lula, inicialmente, e depois da presidenta Dilma, trabalhando fortemente para que o país tenha uma economia interna forte, enfrente de maneira heterodoxa essa crise e, ao mesmo tempo, incorpore milhões e milhões de pessoas ao mercado de trabalho e garanta a essas pessoas mais cidadanias com equipamentos públicos cada vez melhores,
fazendo com que a gente tenha, de fato, uma perspectiva de prosperidade para o país, que quer hoje a sexta economia do mundo, e que alguns economistas, está aqui o Júlio, que poderia dizer isso, outras pessoas também, poderiam até dizer por que o Brasil não é, então, a quarta ou a quinta já economia do mundo. Por uma diferença muito forte em relação ao que foi escolhido politicamente para ter como modelo de desenvolvimento. Esses governos nossos escolheram um caminho, felizmente, para o cidadão brasileiro, de um desenvolvimento sustentável inclusivo. Portanto, não é tão difícil que a gente tenha uma economia até numa situação mais próspera, desde que, como acontece em regimes autoritários, ou até em governos considerados bem proximamente muito democráticos, que você faça um tipo de desenvolvimento em que você tenha uma infraestrutura muito forte, você tenha uma economia pujante e uma desigualdade social ou formalizada e cristalizada. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos desenvolvendo e impedindo que se assegure essa desigualdade social. Mais do que isso, estamos invertendo a pirâmide social. Tirar 30, 40 milhões de pessoas que viviam na pobreza e passar para elas estarem acima da linha de pobreza não é qualquer coisa. Fazer com que o segmento prioritário, majoritário da nação, seja os setores médios da população, não é qualquer coisa que se faz. É uma coisa extraordinariamente importante que a gente tem que considerar. Se fizermos um paralelo para a nossa discussão aqui, da capital da República e da região metropolitana, que hoje é o terceiro PIB do país, me lembrava o Júlio, nós hoje estamos abaixo de São Paulo e da região metropolitana do Rio. Já passamos Belo Horizonte, já passamos Porto Alegre. Então, isso que nós estamos tratando como entorno, que não é entorno, é uma grande metrópole. O Brasil hoje é uma grande metrópole. A capital do país, ela está envolvida e com a responsabilidade de lidar com praticamente 4 milhões de pessoas. Veja que, numa situação como essa, não é possível ter políticas que elas não considerem um PIB extraordinário como esse e, em paralelo, uma desigualdade social extraordinária, como foi citado aqui, e que poderão ser citados ao longo do debate, o IDH de algumas das cidades vizinhas. Não nos interessa continuar sendo o terceiro PIB do país com essa desigualdade. Então, nós vamos ter que encontrar formas em que esse desenvolvimento ele seja integrado e que ele observe aquilo que eu disse no primeiro momento, a inclusão social, a cidadania. Não há que se falar em grandes obras, grandes situações em que a gente possa estar com governos fazendo propagandas, se não vê o cidadão que está atrás dele. Isso só é possível com um ente que esteja acima das duas unidades da federação que tem uma mesma igualdade na nossa Constituição, Luiz Paulo, como bem lembrou o secretário Luiz Paulo, que é o apoio incondicional do governo federal. Os governos, historicamente, de Goiás e do Distrito Federal, foram incapazes de acompanhar as grandes transformações que ocorreram nessas regiões. As ações feitas até agora são ações pontuais, são ações que resolvem uma parte, mas não resolvem outra. São equipamentos estatais insuficientes, bem lembrou o secretário de Planejamento, do jeito que nós temos consórcios municipais, consórcios intermunicipais, que você pode fazer numa determinada área, vamos discutir a questão da jurisdição, sim. E quem é que pode, de alguma forma, estar acima disso e comandar esse processo? É o governo federal. Eu, quando cheguei em
final de março para início de abril, no governo local, convidado pelo governador Agnello. Foi uma das coisas primeiras que eu fiz, foi bater na porta da chefe da Casa Civil, a nossa querida ministra Gleisi, e na porta da ministra Bira Belchior do Planejamento, para tentar convencê-las de que a gente deveria reabrir a discussão do PAC do entorno. Eu sei que o governo federal nem gosta do termo, eu também não gosto. Mas existia uma carteira que tinha sido trabalhada pelo governo de Goiás e pelo governo do Distrito Federal. O que nós fizemos nesses últimos 3 ou 4 meses? Na mesa de amanhã a gente vai ter oportunidade de dizer. Nós organizamos essa carteira. Evidente que não. Quem vai finalizar, apresentar e dizer como é que vai ser a União Federal, vai ser a Presidência da República, ou a ministra da Casa Civil, ou a ministra do Planejamento, que coordenam esse processo todo. Fizemos incansáveis reuniões. Eu sou otimista com o resultado do que vem para essa nossa região. Sou muito otimista, porque, em paralelo às iniciativas que nós estamos demandando para o governo federal, e que tem essa sensibilidade, porque aqui estão a sede dos 3 poderes, aqui a capital da República, com tudo isso, nós também estamos fazendo o nosso dever de casa aqui no Distrito Federal. O projeto de lei orçamentária anual que nós mandamos para a Câmara Legislativa, Júlio, e companheiros da mesa e companheiros do plenário, é importante que se diga, nós estamos fazendo um aumento da ordem de 57% na área de investimentos. Investindo para melhorar a qualidade de vida, investindo para melhorar as condições, né, de cidadania do povo de toda a região, e não apenas daqui. São 3 bilhões de reais em projetos estruturantes que nós estamos adotando um modelo semelhante ao que tem no governo federal, que sejam imexíveis. É o nosso PAC sem chamar de PAC. São projetos que devem estar sem que alguém possa mexer. E eles estão em que áreas? Áreas de urbanização, mobilidade urbana, conservação do patrimônio histórico, os grandes eventos, o tratamento de resíduos sólidos, que eu aproveito para avisar aos senhores e senhoras que hoje, no Diário Oficial de hoje, nós publicamos, nada mais, nada menos, que a concorrência para o aterro sanitário do Distrito Federal, que é o aterro de Samambaia. Está publicado hoje, dentro de uma política nacional de resíduos sólidos que vai gerar e garantir cidadania aos trabalhadores e gerar uma melhor qualidade de vida para a população como um todo. Então, vejam que nós estamos trabalhando nessa direção para permitir com que, aqui nessa região toda que nós estamos nos referindo, a gente possa fazer com que, em 3 grandes áreas também, possamos ter equipamentos públicos que deem razoável melhora na condição de vida da população. Estamos falando de questões estruturais, estamos falando de água e esgoto, de mobilidade e transportes, que vamos ter que fazer um modal muito competitivo para as necessidades da população. Não adianta eu investir em ônibus, em veículos sobre pneus, e esquecer sobre trilho, quando eu posso ter um transporte multimodal, muito bem articulado. Está aqui o nosso secretário de transporte, que tem feito um trabalho extraordinário nessa área, para poder beneficiar a população. O que mais nós podemos fazer, por exemplo, na área de desenvolvimento urbano, na área de habitação e urbanização, na área da saúde, todas essas questões, a área da educação, ou seja, nós temos uma possibilidade real de transformar essa nossa região com o aporte de nada mais, nada menos, vou falar para vocês, de 14 bilhões de reais que o governo federal, que a presidenta Dilma está garantindo para o Distrito Federal e toda essa região.
E quando eu falo do PAC garantir 14 bilhões, é evidente que não vai ser gasto no plano piloto, não vai ser gasto na região do Guará, do Cruzeiro, vai ser gasto em todo o Distrito Federal e nas cidades que nós estamos falando, que é essa grande região metropolitana. Então, nós temos recurso federal, temos uma opinião definida dentro do governo local quanto às suas prioridades. O que nos falta, então? Fazer as políticas públicas serem integradas, e o modelo de gestão que a gente tenha, ela seja um modelo de gestão eficiente, compartilhado, fiscalizado pela população, mas eficiente. Porque muito do que a gente pode desperdiçar desses recursos, ou, ao contrário, fazê-los funcionar bem, vai depender da capacidade de gestão que tem o governo, seja o nosso aqui, seja o governo de Goiás. Eu fiquei 9 anos no governo federal, sobretudo na presidência da República, assisti, lamentavelmente, governos em diversos níveis, seja o próprio governo federal, seja os governos estaduais, sejam governos municipais, terem uma ineficiência orçamentária extraordinária. Isso é um absurdo, isso eu diria que é uma agressão ao povo que dá um mandato para alguém e que você tem uma ineficiência orçamentária, que você tem um recurso, mas você não tem uma gestão compatível para poder usar adequadamente aqueles recursos. Então, viu, pessoal? Senão eu teria feito uma saudação de 2 minutos. E vocês estão observando que toda hora vem me trazendo aqui um bilhetinho. Não adianta que eu faça igual o presidente Lula. Eu denuncio aqui. Eu não vou dizer o que está escrito. Toda hora alonga um pouco mais, fala menos. Comigo essas coisas não funcionam bem assim. Então eu não vou mais olhar para os seus bilhetinhos, não, e vou terminar a minha fala. Vou dizer para vocês que nós estamos adotando esse sistema de gestão integrada já no Distrito Federal. Estamos criando uma central de monitoramento no governo que será capaz de identificar aonde estão exatamente essas ineficiências no governo, ineficiência no orçamento. Um dos instrumentos que nós criamos nesse período último do governo local e que tem dado um resultado extraordinário, e o ano que vem isso vai se apresentar de maneira com um resultado muito mais forte, é a Junta de Execução Orçamentária, e que alguns não acreditavam, porque cada secretário, cada administrador, cada dirigente de órgão tinha o seu orçamento e considerava que aquele orçamento é seu. Não é. O orçamento é de governo. Portanto, se o orçamento é do governo, ele vai ser voltado para as prioridades do governo. Se tem ineficiência nesse setor, a decisão política de manter ou não o gestor ineficiente, aí é do governador, não é nossa. Mas, ao mesmo tempo, saber que não pode ficar ele dormindo com aquele dinheiro ali, com aqueles recursos ali, ao mesmo tempo se aguardando coisas fundamentais para a população, isso não pode acontecer. Então, a Junta tem esse papel. Para vocês terem uma ideia, nós movimentamos, nesses 6, 8 meses, realocamos, redirecionamos, volume daqui, o secretário de Planejamento, que não me deixa mentir, da ordem de 600, quase 700 milhões de reais. Recursos que, se a Junta não tivesse colocado a mão para poder redirecionar, não estávamos fazendo recapeamento, não estávamos fazendo as contratações do pessoal necessário em educação e saúde, não estávamos fazendo as inaugurações das UPAs, de casas de abrigo, não estávamos fazendo essas licitações nas diversas áreas, sejam em quaisquer áreas do governo que nós estamos tratando. Então, um modelo de gestão eficiente, sou muito rigoroso nisso, como eu acho que é o centro de um bom governo, após você ter decisões políticas acertadas, é uma boa gestão, uma visão de gestão eficiente, integrada, participativa, transparente e ética. Eu acho que isso também o seminário deveria agregar essa dimensão, a dimensão não apenas da construção teórica, estratégica do que a gente quer para a região, mas do ponto de vista
da gestão desse processo. E repito mais uma vez, a oportunidade é muito boa para nós, que temos 2 governos, independente das posições adversárias que tenham, mas a gente tem um alinhamento muito forte e compromisso político e social muito forte com a presidenta Dilma à frente do governo federal e que pode não apenas articular, comandar, como mediar esse processo todo. Então, queria dizer isso, alonguei-me porque me pediram para alongar, agradeço a vocês e vamos continuar esse debate. Amanhã eu venho aqui para continuar esse debate. Obrigado, bom seminário. Nós solicitamos que o auditório permaneça em seus lugares. Nós encerramos aqui a mesa de abertura deste seminário. Nós passaremos agora à segunda parte, que terá como tema Planejamento Integrado Metropolitano. Neste momento, essa primeira mesa será desfeita. Thank you.